Bem-vindos a Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina e hoje viemos falar com Daniel Amaro, terapeuta multidimensional, que nos vai falar sobre a cura através do amor. Antes de mais, Daniel, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Obrigada também. Então, vais-nos falar da cura através da energia do amor. Exatamente. Antes de mais, queres-nos explicar o que é a cura? Está bem, a cura. Eu parto do pressuposto que todos nós, seres humanos, somos seres feridos. Nascemos feridos, as feridas aprofundam-se e a dada altura nós temos que fazer sentido de tudo isto, não é? E o processo de cura é um processo de reintegração, não é? De unir aquilo que está separado. E a terapia multidimensional é uma entre muitas modalidades que tentam fazer com que o ser humano, nós, cada um de nós, enquanto almas, volte a uma unidade, não é? Unidade que se foi perdendo ao longo dos tempos e que não é que seja algo negativo, não é? Eu acho que o processo de estar doente acaba por ser um processo positivo, não é? Positivo porque nos permite descobrir certas coisas de nós que de outra maneira nós não conseguimos fazer. Se nós olharmos um bocado para a nossa sociedade, nós estamos sempre à espera de que tudo seja perfeito, não é? Vemos os contos da Walt Disney, de uma maneira em que temos castelos encantados, uma felicidade plena, não é? E isso coloca-nos um peso muito grande sobre nós, não é? Parece que nós só queremos viver na luz, não é? E é positivo, é para isso que a gente quer, não é? Mas porque nós temos a luz, temos que passar pelas sombras, não é? Não vale a pena nós negarmos um aspecto ferido da nossa natureza, não é? E essa saída, como repara, eu vejo muitas vezes isto de uma forma muito natural. Tento olhar para o mundo material e explicar as coisas da espiritualidade. Há sempre a maneira de separarmos as coisas, não é? Uma coisa é o material, outra coisa é o espiritual. E para mim, pá, é um fluxo contínuo, não é? Então, repara, não há maneira de uma planta nascer e de libertar o seu aroma, a sua beleza, se não tivesse vindo do fundo da terra, não é? Da umidade, do frio. O processo de cura é um processo desejável. Mas é um processo natural também e não deve colocar pressão nas pessoas. A quantidade de pessoas que aparecem nas terapias a lidar mal com a situação, claro que lidam mal, é evidente, não é? Tem que lidar mal, não é? A angústia faz parte disso, não é? Mas o desespero de um momento para o outro ver tudo resolvido, tudo reintegrado, tudo a brilhar de luz, não é? A fuga contínua da escuridão, daquilo que de alguma maneira faz com que elas entrem em desespero, não é? E é normal, é um processo que é normal, mas uma das partes que eu faço na terapia muito é fazer com que as pessoas tentem conviver, não é? Com a angústia, não é? Tentem perceber as suas sombras, não é? E crescer a partir delas. Não negar, não é? Não dizer assim, está tudo bem, está tudo magnífico. É perceber o que é que o sofrimento está a causar na pessoa e de onde é que ela tem que partir e, com toda a certeza, dar força para ela chegar a um sítio em que realmente tudo faz sentido. O meu processo pessoal também, não é? Há muitas coisas que eu simplesmente queria ignorar, partes negativas da minha vida pessoal, de defeitos que eu possa ter, não é? E isso carregava uma grande pressão em mim. Era um stress enorme de ter que lidar com essa parte ferida. Quando eu comecei a perceber, não, eu vou aceitar esta parte ferida minha, não é? Vou dar sentido, abraçar, no fundo, essa escuridão que todos nós temos, no fundo. E foi aí que comecei, de alguma maneira, a conseguir sair da sombra da árvore e já olhar para o sol, não é? Antes não, estava ali naquela angústia, só há sombra, as duas coisas. Mas eu só comecei a ter consciência disso quando aceitei a sombra, não é? Aceitei as feridas, aceitei aquilo que não estava integrado em mim. E é um processo quase de fazer com que as pessoas abracem isso. Como é que tu aceitas? Como é que tu aceitas? Esse aceitar, como é que tu chegas lá? Aceitar completamente, profundamente. Eu posso dizer que quando eu aceitei, ou quando eu comecei a abraçar esse meu lado ferido, foi num processo de extrema angústia minha. Ou seja, no meu caso, eu tive que ser levado a um extremo de angústia existencial, não é? Em que olhava para a minha vida e nada fazia sentido, não é? E então havia duas decisões simples, não é? Ou curo, ou então, certo, não faria muito sentido mais continuar aqui. Quando nós chegamos a um ponto deste extremo de dor e de sofrimento,
nós somos mesmo obrigados a fazer sentido isto tudo. Não é? No meu caso, ainda bem que foi pela forma positiva, não é? Mas acaba por ser a vida leva-nos a um ponto de desintegração total, não é? Às vezes pode levar, e nesse momento é-nos pedido, agora vamos juntar as peças todas, não é? Mas às vezes é questão de levar mesmo ao extremo a pessoa, não é que seja assim uma coisa muito agradável, e acho que, epá, a ideia que eu tenho é que muitos dos terapeutas passaram por um processo de sofrimento grande, até de um momento para o outro começarem a enverdar e abraçar esta parte das terapias, não é? É quase como se, curando a nós mesmos, isso também é uma coisa que a terapia multidimensional faz muito bem, não é? Curando a nós mesmos, curamos os outros, não é? Porque há muitos processos pelos quais eu passei, pelos quais tive consciência, pelos quais tive que reintegrar de uma forma positiva, não é? Que continuamente, numa terapia, noutra, o que vai acontecendo é espelhos, não é? Eu estou a olhar para o meu paciente, para a pessoa que me aparece à frente a pedir ajuda, eu consigo sentir, não é? A escuridão em que ela está, em que está inserida, não é? A falta o tal lado da árvore que está sempre na parte da sombra, da escuridão, que ela simplesmente nem consegue desviar um bocadinho para ver que há ali um sol, não é? Daniel, tu falavas também das feridas, que não é uma ferida física. Uma ferida física, não. E há muitos tipos de feridas que a gente pode ter, não é? Feridas emocionais, feridas provocadas pela nossa própria mente, que muitas vezes também vai transitar para a parte emocional. E depois temos feridas também de vidas passadas também. Há muitas características de feridas e com maneiras diferentes nós resolvemos na terapia multidimensional, não é? Sim, pode. Agora, a terapia multidimensional, nós estamos a falar, é uma terapia que cura através do amor, não é? E o que é que isso quer dizer? Eu vejo muito a terapia multidimensional como uma lâmpada, não é? Num contexto de uma sala, uma pessoa liga o interruptor da lâmpada, há um polo positivo, um polo negativo, não é? Um filamento que irradia luz. Não é? Esse filamento ilumina toda a sala, não é? Traz luz, traz visão, traz clareza a quem está lá dentro. A terapia multidimensional segue muito esse processo. É uma terapia muito passiva. Não é? É uma terapia que eu vejo um problema no paciente e o paciente vem à procura de alguma coisa. Eu quero isto, eu quero aquilo, não é? Eu quero curar isto. Muitas vezes nós nem sabemos o que é que nós... Ou seja, de alguma maneira nós queremos cura para uma determinada situação, não é? Mas o que vai ser trabalhado na terapia às vezes pode fugir completamente desse âmbito, não é? Isso já aconteceu em que o paciente de alguma maneira vem e fala do pai, fala da mãe, fala dos filhos, do marido, fala da questão profissional, disso tudo, não é? E depois no próprio terapia, quando começamos o trabalho energético, nada disso aparece. Não quer dizer que não tenha sido tratado, mas pelo menos há a consciência do terapeuta, às vezes pode não aparecer nada daquilo, pode aparecer outras coisas, não é? Mas de alguma maneira, por isso que não é uma terapia muito ativa, em que nós dizemos assim, eu vou-te curar isto com este tipo de energia, com esta frequência, e toma lá, chama violeta, toma lá. Não é isso. É um processo, o próprio processo terapêutico é um processo meditativo, passivo, não é? É que nós nos conectamos à energia da Terra, abrimos a energias do alto e de uma maneira focamos toda a nossa atenção no nosso chakra cardíaco, não é que seja o chakra multidimensional cardíaco, focamos a nossa atenção, simplesmente quase como se o nosso foco de consciência passasse a estar no centro do peito, não é? E a partir desse momento irradiamos, não é? Irradiamos a energia do amor. E as coisas acontecem, o trabalho acontece. Há terapias em que pode haver muita informação do próprio trabalho energético, há outras terapias em que simplesmente abate-se um peso tão grande, resultando deste processo meditativo, que aos poucos e poucos uma pessoa torna a consciência e sentimos que de facto o trabalho energético terminou. Mas é um trabalho de irradiação. É sempre uma cura para aquilo que é o melhor do paciente naquele momento em que ele nos vai a procurar, não é? Nunca é uma terapia que vai forçar o livre-arbítrio do paciente ou vai, de alguma maneira, exercer de forma externa, não voluntária, algum tipo de trabalho energético sobre o paciente. Não é?
pode ser distintivo de outras terapias, em que de alguma maneira o terapeuta impõe determinadas energias ou determinados símbolos no paciente. Não quer dizer que não esteja correto isso, não é? Mas a terapia multidimensional não funciona sobre esse modo. Não é? É uma irradiação. Mas a pergunta não era essa. Então? Era das feridas. Pronto, então, das feridas. O que tem a ver com essas feridas? Nesse trabalho energético, nesse trabalho terapêutico, nós de alguma maneira estamos a iluminar e irradiar luz para o paciente. Às feridas. Às feridas, exatamente. Nesse processo há muita coisa que pode ser curada, não é? Podemos estar a falar, por exemplo, de traumas de infância, não é? E estamos a fazer um trabalho de cura da criança interior. E às vezes são coisas tão que a sociedade acha tão insignificantes, como por exemplo um comentário menos feliz de um pai, uma situação de desajuste na escola, por exemplo, que cristalizou a energia daquela pessoa naquele momento. A terapia multidimensional. O que significa cristalizar a energia? Ficou... é como se tivéssemos feito um corte no nosso corpo físico, no nosso corpo físico, está ali uma marca, não é? Cristalizar é simplesmente essa ferida que está ali aberta. São aquelas memórias negativas que nós nos lembramos muitas vezes? Podem ter, às vezes as pessoas podem nem sequer recordar, nem ter isso em memória, não é? É mesmo quase como se fosse um carimbo energético, não é? Que está ali bloqueado, que não deixa a energia fluir ou que fez o processo tal de separação. Por exemplo, um exemplo clássico, e para quem tem filhos compreende isso, quando algumas crianças, uma grande parte delas, entra para o primeiro ano, para a primeira classe, agora é o primeiro ano que se diz, não é? Para uma escola nova, com colegas novos, funcionários novos, professores novos, há sempre aquela angústia, o choro na entrada da escola, a criança agarrar aos pais. Isso vê-se de todos os anos. Na escola do meu filho, os primeiros anos já sabemos que tem esse problema. E nós ouvimos coisas muito interessantes, como por exemplo, deixa lá, papai também tem que ir trabalhar, por exemplo. Lá, agora já és um homem, não é? Olha, vais agora para a escola, depois nós vamos ao cinema quando a escola acaba. Ou seja, nós estamos sempre... E aquilo que nós falamos há bocado, que é o não aceitar o sofrimento, não é? Eu não vejo nenhum pai, não vou dizer que não haja, não é? Mas é difícil encontrar um pai que meta a mão no coração do filho e diga: eu compreendo que estás a sofrer, não é? Estar presente com a dor dele. O que é que nós fazemos? Invalidamos isso. Invalidamos, simplesmente dizemos: deixa estar, isso não interessa nada, o que estás a sentir de pouco interessa, porque agora já não tens direito a sentir, porque agora és um homem ou és um homenzinho, não é? Então, e nós estamos aqui no processo. Repara, às vezes simplesmente o processo de estar a sofrer é uma questão de empatia, não é? Sentir o sofrimento dele e ele perceber que o que está a sentir é algo muito humano e normal e natural, não é? Porque há muita coisa que ele abandonou naquele processo, naquela passagem de uma pré-escolar para um primeiro ano, não é? E às vezes só o reconhecimento, a empatia, não é? Estar com o outro em coração, é o suficiente para evitar que seja feita a cisão. Nós estamos a falar do processo de cura, não é? Que somos seres feridos, de separação. Aconteceu ali uma separação, não é? Quando chegamos à beira de uma criança e dizemos: pai, isso não interessa, tu agora és um homenzinho, tu agora isto é assim, a vida é assim, não é? Ou distraí-lo da dor, não é? Olha, depois o pai compra-te alguma coisa, se portares bem, se não chorares o dia de hoje. Estamos a fazer a tal separação, não é? Ou seja, há uma ferida que está lá e nós ainda estamos a abrir mais, não é? A separá-lo dele mesmo, a separá-lo das emoções dele, por exemplo. Não é? E aqui faz um bocado de sentido aquilo que nós estamos a falar, não é? Por causa de como é que a cura se processa. A cura processa-se estando com o sofrimento, olhando para a ferida. Às vezes há pessoas que aparecem, eu faço muito esta ideia, esta comparação, como se uma pessoa entrasse no consultório médico e dissesse: doutor, olha, tenho aqui uma verruga na bochecha, podia-me tirá-la, se faz favor? E o médico disse: sim, posso tirar, mas eu reparei que quando entrou não tem um braço, tem uma hemorragia brutal, não seria melhor tratarmos isso primeiro? Não esqueça lá isso, eu queria mas esta verruga, não é? E às vezes acontece isso porque as pessoas não querem estar presentes com aquilo que faz sofrer mesmo. E é legítimo que não queiram, como é evidente, não é? Mas às vezes nós, para curarmos o braço, temos que olhar para ele e dizer: ok, isto está mesmo mal, não é? E eu, quando olho para o braço, uni-me ao meu sofrimento, e agora, unido a ele, percebendo a sombra que está ali, estou em condições de curá-lo, não é? E às vezes é muito isso, é perceber porque é que a pessoa sofre, não é? Fazer com que ela olhe mesmo para a dor e o que é que está por trás daquela dor. Olhar para a semente que está na terra e perceber
que a umidade, não é? Que o frio, que o calor quando a terra também começa a emanar, que o estrume que a gente põe na terra, tudo isso que são coisas pesadas, não é? Tem que ser reconhecidas como tal para podermos crescer a partir daí. Tu dizias há pouco, sim, antes de começarmos esta entrevista, que a terapia multidimensional, e vai muito pelo título desta entrevista, não é? Tem a ver com o amor, ou a energia, sim, do amor. Sim. O que é que significa a energia do amor? Antes de nos explicarmos no contexto da cura, mas o que é esta energia? Ok. O que é a energia do amor? A energia do amor é uma energia de união, não é? Há uma pessoa muito interessante que eu gosto de ler algumas coisas dela, que ela opõe o amor, as pessoas opõem o amor ao ódio, não é? E ela diz, a emoção, o polo oposto ao amor não é o ódio, é o medo, não é? E ela explica isto de uma maneira muito interessante que para mim faz muito sentido e depois bate certo também com a terapia multidimensional. O amor é aquilo que nos permite unir ao outro, ou a nós mesmos, aquilo que nós amamos. É quase como trazer essa coisa para a nossa esfera de existência, não é? E o medo é precisamente a emoção oposta que nos faz afastar de algo. Se eu tenho medo de algo, afasto-me, certo? Então, a energia do amor, eu acho, na minha opinião, naquilo que eu sinto, é uma energia de união, de unificação. É o pai quando olha para o filho que está a chorar à perna da escola, não é? Porque não sabe, está completamente desamparado, mas que escola é esta? É entrar no coração dele e estar unido no sofrimento dele. Mostra o amor. Não quer dizer que os outros pais não mostrem, não é? Como é evidente, cada um tenta mostrar um processo de reunificar-se com o filho de alguma maneira, não é? Mas nós podemos reunificar-nos aos outros de uma forma profunda, não é? De uma forma que também, às vezes, um pouco mais superficial, porque também não temos ferramentas para isso, não é? Reparem, nós entramos na escola e ensinam-nos português, a matemática, ensinam-nos imensas coisas, não é? Ninguém nos ensinou, ou muito dificilmente nos ensinam a lidar com as emoções. E há vários tipos de amor? Sim, há vários tipos de amor. Eu acho que o amor só há um, não é? Há uma energia de unificação. Agora eu posso amar muitas coisas diferentes, não é? Claro que assim, e às vezes há coisas interessantes como a questão do amor romântico, não é? Aquele amor apaixonado. E esse amor às vezes é um amor que não é um amor disso que nós estamos a falar, de amar a esposa, por exemplo. Nós podemos amar uma esposa de determinadas maneiras, de determinados níveis, não é? Eu posso amar o corpo dela, por exemplo, posso amar a personalidade dela, posso amar a totalidade dela, não é? Posso amar as circunstâncias que fizeram com que ela fosse aquilo que é, não é? Ok, certo? Eu posso amá-la no sentido daquela princesa, não é? Em que simplesmente a quero porque faz falta tê-la, de alguma maneira. E aí há uma coisa que eu estou a alienar. Estou-me a alienar a mim mesmo, não é? Porque se eu quero alguém para me completar, para a ter, não é? Porque simplesmente acho bonito. Quando quero uma roupa e acho bonito, eu vou me aproximar dela, vou amar aquela pessoa, mas nesse processo de amar eu estou-me a alienar a mim mesmo. Porque há uma parte de mim que eu não estou a dar devida atenção, estou a preenchê-la com algo exterior, não é? É um tipo de amor, como é evidente, não é? Mas é aquilo que a gente pode ver, nós podemos ver vários tipos de amor. Nós podemos falar de amor incondicional, um amor condicional, um amor neutro, não é? Todos eles têm aquela energia de unificação por trás, não é? Mas quando nós amamos alguém para completar falhas em nós, ou não quer dizer que sejam falhas, mas ausências, para completar ausências em nós, há uma parte de nós que é esquecida completamente. Porque tudo aquilo que está em ausência em nós deve ser completado por nós mesmos, não é? Se nós vamos buscar ao exterior algo para nos completar, uma parte de nós está a ser alienada por nós mesmos, sem sombra de dúvida, não é? Portanto, reunimos uma coisa, mas separamos-nos de outra, não é? E é um processo difícil, porque nós aprendemos a viver num mundo de amor condicionado, não é? E mais uma vez é só ver, por exemplo, os contos de fadas e de princesas, não é? Quando uma princesa tem um indivíduo que simplesmente tem todo o foco nela, não é? O cavaleiro, o príncipe, não é? Que de alguma maneira
pôs toda a atenção, todo o sentido da sua existência para aquela donzela. Não é? Aquilo, caramba, é bom, não é? Faz-nos bem ter aquele foco de atenção todo dirigido para nós. Não é? Claro que o príncipe, nesse processo de amor absoluto à princesa e à donzela, esqueceu-se dele mesmo, não é? Porque toda a vida dele é vivida em função de um outro ser. Esquece uma parte. O príncipe, quem é o príncipe no meio daquilo tudo? Não é? Quem é ele? A não ser uma máquina de amar uma princesa, por exemplo. Não é? E nós fomos habituados a isto, não é? Claro que eu vou amar aquele príncipe. Não é? Claro, então aquela pessoa gosta de mim. Tive situações engraçadas em terapia de pessoas que dizem, se calhar pessoas um pouco mais antigas, não é? Que aparecem na terapia a dizer eu decidi-me casar com o meu homem, com o meu marido, porque ele era uma boa pessoa, uma pessoa trabalhadora, ele gostava muito de mim, ele fazia tudo por mim, não sei o que mais. E a dada altura eu vejo que a opção que ela tomou é que de facto aquela pessoa a amava. E eu pergunto assim, mas a senhora amava o seu marido? E às vezes é uma pergunta esquisita, porque assim, caramba, não, eu de facto eu decidi-me casar com ele porque ele gostava de mim, mas eu no fundo gosto dele. Isto parece um bocado esquisito isto, mas as pessoas às vezes ficam sem pensar nisto quando por acaso isto acontece na terapia, dizem assim, caramba, a minha escolha foi uma escolha quase instrumental. Tenho ali um bom homem, uma pessoa que gosta de mim, uma pessoa que quer o meu bem, blá 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 blá, certo? Pronto, são esses critérios, mas em mim, não é? Tirando esses atributos todos, essas qualidades todas que o marido tem, o que é que me atraiu nele? O que é que me atraiu nele, se não o foco que ele tinha em mim? E às vezes é só isso, eu percebo, o que me fez tomar uma decisão de estar com este homem, com esta pessoa, foi uma decisão simplesmente porque foi a pessoa que me apareceu que se focou em mim. Porque se aparecesse outra pessoa e me desse exatamente a mesma coisa, atenção, eu também a amava. Entre aspas, não é? É um amor romântico que nos fomos ensinados muito. É o amor de princesa, não é? A dada altura aparece lá o príncipe, ama-nos, ok, pronto. Ele gosta muito de mim, então eu também gosto. Estamos aqui numa lógica de amor condicionado que é, nós desde pequenos estamos a ensinar isso aos nossos filhos, não é? Com as nossas histórias, com os nossos contos infantis, não é? É esta lógica. Depois, claro, as pessoas, a dada altura, sentem-se vazias, uma parte delas que não foi alimentada de alguma maneira. Daniel, e então como é que nós permitimos a cura no nosso interior através desta energia do amor? Em contexto de terapia, é aquilo que nós estamos a falar, é quase como se fosse uma irradiação, não é? Uma ligação muito grande à energia da Terra, uma abertura grande às energias do alto que vêm trabalhar connosco, e, a dada altura, é o paciente que está no meio entre a Terra e o céu, não é? E aí estamos num processo de emanação energética, não é? Só vocacionados para o paciente, para o melhor. Nós não vamos dizer eu vou curar isto, eu vou curar este trauma de infância, eu vou curar este problema com o patrão. O que for melhor naquele paciente, naquela altura para o paciente. Não é? E só isso, só o facto de estarmos dedicados 25 minutos, 30 minutos, 45 minutos neste processo de meditação, no fundo, com o paciente, ou com a intenção de cura do paciente, já é um ato muito grande de amor, não é? Não é fácil, não é fácil. Eu estaria a mentir se dissesse que era uma coisa muito fácil estar 45 minutos num estado de concentração plena para o bem-estar daquele paciente. Acaba porque quantas mais terapias nós fazemos e quanto mais praticamos, mais fácil se torna, não é? Porque mais curados nós ficamos. Porque começamos a entrar numa lógica de quase identificação com o paciente enquanto alma, enquanto quem nós temos ali à frente é um outro eu, não é? É um Daniel, sob um ponto de vista, sei lá, de uma senhora desempregada que está com problemas com um filho adolescente, por exemplo. É uma energia, é um outro eu a viver numa perspectiva diferente que está lá. E quando nós começamos a fazer essa terapia e perceber que de facto estamos todos unidos, não é? Todos nós somos um só, não é?
a sentir mesmo a energia subjacente do amor, de união, a tudo, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Mas todos os terapeutas tiveram que vir de um lugar de amor condicionado, não é? Então nós tivemos e estamos continuamente a curar-nos das nossas feridas. Portanto, este processo de emanação, de estar completamente focado e centrado no paciente, não é? Sentir a energia da terra, sentir a energia do céu, é um processo de cura. É um processo de cura, como todo ele, também difícil, não é? Mas é isso, é a colocação de um estado meditativo de irradiação de luz, não é? E porquê é que falas em dificuldade? Dificuldade porque todos nós temos a dificuldade. Pelo nosso passado, não é? É o nosso passado, como estava a dizer, é um passado de amor condicionado. É olhar para aquela pessoa que está ali e perceber, aceitar o estado de evolução em que ela se encontra. Aceitar as dores dela. Aceitar. E nós estamos todos numa mentalidade muito de julgar o outro, de avaliar o outro. Somos programados para isso, não é? E na terapia motivacional nós não fazemos isso, não é? O nosso objetivo é sair desse registro de amor condicionado, de julgamento, de opinar, de dizer aquilo que seria melhor para o outro, não é? É tudo uma questão contínua de avaliação, de colocação de standards. Aceitar o outro tal como é. Agora, este salto de registro, não é? Do registro de uma sociedade que é assim, em que o terapeuta vive nela e que foi educado nela, para um estado destes de aceitação plena, é um processo de crescimento que está ali implicado também por parte do terapeuta, como é evidente. E é um processo difícil, não é? Porque é um processo que, de facto, os pacientes também o terão que fazer para suplantar as suas dificuldades, os seus problemas. Muitas vão ter que largar muitos juízos de valor pré-concebidos, pré-feitos, não é? Terão que aceitar muito, por exemplo, a maneira de ser do filho, a maneira de ser do marido, a maneira de ser do patrão, não é? Tudo isso vai ter que ser respeitado para nós colocarmos, para depois podermos começar a fazer um trabalho de cura com isso. Portanto, é um trabalho mútuo de cura que está a acontecer ali também. E então dizias tu que ao fazer esse processo, sim. terapeuta e sem opinar, sem julgamento, como é que tu ajudas a pessoa? Ok, vou dar só um exemplo. Há uns tempos atrás estava a falar com um terapeuta de uma situação que me aconteceu na terapia, que é o paciente estava a falar e eu comecei a chorar. Ele estava a chorar, o paciente estava a chorar e eu estava a chorar também. Começamos os dois a chorar. E assim, caramba, pá, foi intensa a terapia. Então, aqui o comentário que eu recebi assim, mas um terapeuta não pode chorar com o paciente. Não pode. O terapeuta tem que ser uma pessoa objetiva, uma pessoa neutra, não é? E disse, caramba, mas eu acho que não. Eu acho que um terapeuta tem que ser uma pessoa que entre em empatia com o paciente. Assim, vamos imaginar que nós estamos a afogar, não é? O nosso paciente está completamente debaixo de água, não é? E nós temos que estar na água com ele, mas vamos enterrar só até ao pescoço, está bem? Porque a cabeça tem que estar a olhar para um sítio onde se pode agarrar para tirar do sítio onde estão a afogar, não é? Mas tem que estar ali no sofrimento, tem que sentir o sofrimento. E às vezes só o facto de estarmos em sintonia com o outro, às vezes é um processo curativo enorme que se está ali. E digo assim, quantas pessoas não, de alguma maneira, quantas pessoas desejam que alguém chore com elas, que sintam o que elas estão a sentir, não é? E às vezes só o facto de terem alguém, finalmente alguém está a sentir aquilo que eu estou a sentir, é um processo curativo enorme, não é? Na minha perspectiva. Só o facto de aceitar o outro tal como ele é. Aceitar o outro. E às vezes só a pessoa sentir que está ali alguém a fazer um esforço, ou então naturalmente a aceitar tudo, o estado em que ela se encontra, não é? Para, a partir daquilo, do estado de sofrimento em que ela começarmos a crescer, só o descer à profundeza humana em que a pessoa está, para depois tentar ver um caminho no meio daquilo tudo, só a presença é curadora, não é? Daniel, em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindala Televisão, quero-te agradecer esta entrevista. Obrigada. Agradeço imenso também, muito obrigado. A todos vocês que nos acompanham, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto e de subscrever o nosso canal. Nós vemo-nos em próximos vídeos. Até já!